Olá, bom dia, queridos irmãos, queridos amigos. Privilégio poder estar com você nesta manhã de domingo, onde juntos iremos aprender um pouco mais da palavra de Deus, nessa 10ª lição da nossa escola bíblica. O tema dessa lição é dons espirituais, o que são e como usá-los. É muito importante nós trabalharmos esta questão, porque este assunto é muito controverso, esse assunto traz muita confusão, mas a palavra de Deus é bastante clara, e é isso que nós queremos falar com você nesta oportunidade. Então, convido você nesse instante a orar comigo, para que possamos pedir a Deus que envie, que seu Santo Espírito seja derramado sobre nós, para que nós possamos compreender este assunto tão importante na vida da igreja. Eu sei que mesmo sendo isso uma gravação, isso não impede da ação de Deus, tanto na preparação, na gravação, quanto na transmissão. Então, convido você nesse instante a orar comigo, para que Deus possa nos abençoar, Deus possa falar ao seu coração, de uma forma muito especial, para que você possa compreender as grandezas que Deus tem a nos revelar quando nós nos dispomos a conhecer a sua palavra. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Deus bendito, pelo teu cuidado. Pai, nesse instante que estamos aqui, nos preparando para começar a estudar essa lição tão importante, que o Senhor abençoe a tua igreja, que cada pessoa que ouvir essa mensagem seja alcançada pelo Senhor, que o teu Santo Espírito toque em seu coração. Pai, o que nós queremos é conhecer mais da tua palavra e nos envolver com ela. Portanto, nos abençoe nesta manhã. Nos abençoe, Senhor Deus, na compreensão deste estudo. Abençoe cada pessoa que ouvir. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que este é um assunto que traz muita confusão. É um assunto que muitas vezes nós ficamos perdendo tempo, às vezes, com algumas coisas que a gente não compreende, que às vezes a gente fica preocupado com certas coisas. Então, nós ficamos assim, um pouco preocupados, mas a palavra de Deus é clara. Eu quero ler um texto aqui da palavra de Deus, dois textos, aliás, que é a base do nosso estudo, que é Efésios capítulo 4, verso 7, ele diz assim, do verso 7, do verso 11 até o 16, que ele diz assim. Primeiro, eu quero ler, Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, para depois ler esse texto aqui, porque é o complemento daquilo que a gente quer trazer para os irmãos, que nós queremos trazer para os irmãos. Capítulo 12 começa assim: Irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes, desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma que Jesus é anátema. Por outro lado, ninguém que confessa o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus é o Senhor, que não seja pelo Espírito de Deus. Quero ler agora Efésios capítulo 4, de 11 ao 16, para a gente poder caminhar um pouco mais. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vou ler só até aqui o verso 13. O que a gente precisa entender? A palavra de Deus é muito clara a esse respeito. Nós é que fazemos confusão, porque muitas vezes queremos interpretar a nossa maneira, queremos adequar. Então, este assunto sobre dons, ele causa
diversos tipos de confusão. Quero citar duas. O autor da nossa lição cita as duas, eu gostei da sua colocação. E a primeira coisa que ele fala, a qual eu concordo, que é o que atrapalha, que traz confusão. É a visão distorcida do que seja dom. Essa visão equivocada, distorcida, ela leva a pessoa a classificar, a priorizar. Eu quero citar como exemplo, que é muito comum no meio pentecostal e neopentecostal, o dom de língua. Eles colocam esse como dom acima de todos. O crente, dentro dessa visão, que não tem o dom de língua, acaba se tornando um crente de segunda categoria. Muitos, eu já vi isso, porque vim do meio pentecostal, e conheço, tenho muita amizade com diversos irmãos nossos em Cristo, que são pentecostais, que se abatem porque não conseguiram, não têm o dom de língua. Isso é terrível, porque isso causa uma, uma angústia, porque a pessoa se sente um crente de segunda categoria. Então, outra coisa também que é terrível, que isso leva para uma individualização. Aqueles se acham melhores, acabam se separando, não há comunhão. Então, isso temos que levar em consideração, ou seja, a visão distorcida. Segunda coisa que também traz muita confusão é a ignorância quanto a este fato. O que Paulo começa no versículo, no capítulo 12? Irmãos, eu não quero que sejam ignorantes. É importante que você saiba. Isso, o desconhecimento, ele pode ser proposital ou por falta de orientação. Tem pessoa que acha pelo fato de não querer conhecer um assunto, portanto, ele não está obrigado a fazer nada, não está sujeito a ter que caminhar segundo aquele princípio. Isso é um engano. Então, a ignorância é terrível porque ela te afasta de Deus. A ignorância, ela impede com que você cresça. Ela impede com que Cristo age na sua vida. Então, isso pode trazer confusão. Então, nós queremos agora ir mais ao assunto. Nós vamos ver agora o que são os dons espirituais. Como é que a gente pode definir isso? Dom, em primeiro lugar, é dádiva, é graça. Nós recebemos com um propósito. Então, dons são habilidades concedidas a Deus para os crentes com o propósito da edificação da igreja, edificação do corpo de Cristo. Veja bem, ninguém recebe um dom para sua promoção, para que ele apareça. Não, todo dom que é dado por Deus, o propósito é edificação do corpo de Cristo. O dom mais individual que tem, que nós conhecemos, realmente é o dom de língua. É por isso que Paulo recomenda, se não houver quem traduza, melhor não falar em língua. É melhor você falar uma palavra que edifica do que 1000 que não edifica. Então, dom é graça, é dádiva, dado com um propósito. Essa palavra nós encontramos ela no Novo Testamento de diversas formas. A primeira é pneumatikon. Pneumático. Essa palavra vem do termo pneuma, que significa espírito. Então, pneumático é a primeira expressão que a gente vê no grego, na palavra de Deus, para expressar o Espírito Santo. Outra palavra que nós encontramos também para falar sobre dom, você vê isso, essas palavras relacionadas pelo Coríntios 12, de 1 a 7, você vai ver todas essas palavras aqui. No verso 4, você vai ver a palavra carismaton. Esse verbo vem do termo grego charis ou caris, que significa graça. Essa palavra mostra que os dons são concedidos a Deus
como favor imerecido. Ninguém recebe o dom porque é bonitinho, porque merece, porque é uma boa pessoa, não. É graça. A palavra carismaton, charismaton, a expressão um pouco confusa para mim, mas veja bem, é graça que Deus concede. E graça é algo que nem eu, nem você, nem ninguém merece. Outra palavra que nós achamos também para expressar essa questão de dom é o diácono. Diácono, essa palavra no Testamento aparece para o ofício do diácono, que significa servir. Assim, os dons espirituais são dados com o propósito de servir e servir o corpo, servir um ao outro. A outra palavra nós encontramos energenaton, que vem de energia. Essa palavra enfatiza o poder do Espírito Santo. Quando Jesus, antes de se ascender aos céus, registrado no livro de Atos, capítulo 1, verso 8, Jesus fala: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A palavra poder é dinamis, de onde vem dinamite. Então, essa energia que é dada pelo Espírito tem o mesmo sentido, é poder puro de Deus. Para quê? Para a edificação e o corpo de Cristo, do corpo de Cristo. E a última palavra que nós encontramos no verso 7 é faneroses, que significa manifestação, concedida a Deus pelo caráter revelado da igreja. Isso nós vamos encontrar em Atos 2, quando olhar a faneroses, a manifestação do Espírito Santo de Deus. Desse modo, nós entendemos que os dons são habilidades dadas por Deus, elas não são naturais. Muitas vezes nós confundimos e usamos a expressão assim: ah, fulano nasceu com esse dom. Não, ele nasceu com um talento. Tanto dom quanto talento precisa ser desenvolvido. Agora, dom é uma dádiva, coloque isso na sua cabeça. É dádiva. Deus vai te dar um dom para a edificação do corpo de Cristo. Então, é Deus que concede. E é lógico que os dons têm que ser diversos, não pode ser a mesma coisa. Já imaginou numa igreja com todos têm o mesmo dom? Como é que seria essa igreja? Percebe então que Deus dá de acordo com a necessidade? Lembra que nós temos em Efésios, uns para apóstolos, professores, mestres, doutores, isso, aquilo. É importante que nós entendamos isso. Vamos dar uma breve pausa e começaremos em seguida. Retornaremos em seguida.